Gente, vamos lá? Todo mundo aí bem disposto, de bucho cheio e na pressão total para a gente continuar a saga aí do intensivão. Vamos continuar ainda na parte 2, seguindo a sequência que a gente parou na questão 13. Então a gente volta aqui. Eu queria que vocês aí, em 1 minuto e meio, aí, 2 minutinhos para realizar a questão 14 e a questão 15. Vamos embora sem conversar. Vamos embora. Pessoal que está entrando, vamos lá, gente. Bora. Vamos lá? Então a primeira questão, são dois conceitos importantes aqui, que a primeira questão ela vem trazer inicialmente para a gente, a parte que a gente vai discutir aqui um pouquinho, uma relacionada à amostragem em si, na próxima questão, e aqui em relação às variáveis. Então vamos começar a relembrar alguns conceitos de forma bem objetiva, bem direta em relação a essa parte aqui. Se ele pergunta variável para a gente, de uma forma bem direta, vamos guardar assim para a prova. A gente vai dividir as variáveis de duas maneiras, aquelas quantitativas e as qualitativas, porque dependente e independente é muito mais direto, é muito mais simples. Variável quantitativa e qualitativa. Quantitativa, aquilo que eu posso contar, é quantidade, eu posso contar um mais o outro, posso fazer conta matemática a partir disso que a gente está vendo. E qualitativa é uma qualidade que a gente dá a uma variável qualquer. Como assim? Por exemplo, as variáveis quantitativas pode dividir em variáveis discretas e as variáveis contínuas. O que significa isso? Variável discreta significa o quê? Ou variável descontínua é aquela que quando você faz a sua avaliação, não tem quebra, não existe um número fracionário aqui. Por exemplo, número de batimentos cardíacos. Você não tem 122,2 batimentos. Você tem 122 ou 123. É 120 ou 121. Então você não tem quebra nesse número. São vários exemplos para isso que a gente tem. Por exemplo, quantos pacientes eu atendi no ambulatório? Eu não atendi 3,2 pacientes, é 3 ou 4 pacientes. Então você não consegue pegar número fracionário nessa situação. A gente chama isso de uma variável quantitativa, discreta ou descontínua. Então o exemplo que a gente tem aqui, só para a gente entender, que eu falei que não são quebrados, são números inteiros. Exemplo, atendimentos ambulatoriais, frequência cardíaca, frequência respiratória e assim por diante. Eu não consigo quebrar. Então a gente diz que ela é descontínua. Você não consegue vírgula alguma coisa, número fracionário, você não consegue atingir. Somente números inteiros. Beleza. E em relação às variáveis contínuas, aqui você pode quebrar o que você quiser. Por exemplo, se eu pergunto assim, vem cá, quanto está a temperatura axilar do paciente? Ela está 37,2 graus Celsius. 37,23, se quiser ser mais preciso ainda. A pressão arterial está 154,78, por 78 a gente vai caracterizar. 154 milímetros de mercúrio por 78. Então você consegue quebrar. Então você vai dividindo aqui, ó, 174 centímetros de mercúrio, milímetros de mercúrio no caso aqui, ó, 17,4 centímetros de mercúrio. Você consegue quebrando o que você quiser. Porque não tem uma quebra que é obrigatória aqui, ó. Isso aqui a gente vai dizer que ela é contínua. O número que atingir aqui, ó, entre os dois, ele está dentro. Então o exemplo que a gente tem aqui,
porque como assumir qualquer valor, seria pressão arterial. Exemplo, temperatura axilar. Outro exemplo, altura. Porque quanto você mede? Eu meço 1,80. Agora, 1,80 m. Agora, eu poderia falar aqui, eu meço aqui, 180 centímetros, eu meço aqui, 1.800 milímetros. Você pode colocar o que você quiser, você vai quebrando. Então, se aqui, nessa história que a gente tem, eu posso aqui, assumir qualquer valor dentro desse intervalo. Então, as variáveis quantitativas, aquelas que eu posso contar e somar, seriam aqui, discretas, que eu não posso quebrar. Frequência cardíaca, atendimento ambulatorial, quantos pacientes eu atendi, e as contínuas, pressão arterial, altura, temperatura axilar e assim por diante. É bem simples. E as variáveis qualitativas são qualidades que você dá. Qual é o teu sexo? É masculino ou feminino, não tem no meio. Nessa história aqui, de forma geral, a gente caracterizando assim. Por exemplo, qual é a tua profissão? Você é médico? Você é dentista? Não tem quantidade, assim, eu sou médico mais 2, eu sou médico mais, sou médico 4 mais. Não existe isso. Então aqui são várias características que a gente tem. Você está descrevendo uma qualidade. Não é possível operação aritmética aqui, somente uma contagem, quantos eu tenho, você não pode somar um com o outro. Então, quantos aqui médicos existem? No máximo eu faço isso. Sexo, um diagnóstico, é uma característica que a pessoa vai receber. Profissão, bairro que mora, o QI, graus de escolaridade, assim por diante, primeiro, segundo, terceiro grau completo. É isso que a gente caracteriza, é uma qualidade e não uma variável quantitativa. Então, existem essas duas formas, de forma até numérica, a gente caracteriza. Agora, a gente pode chamar também as variáveis dependentes ou independentes. Dependente constitui a variável efeito, a consequente, que é dependente de um fator. Exatamente isso. Então, a dependente seria aqui a consequência que está sendo avaliada no estudo, ou seja, o infarto agudo do miocárdio. E aí, o que seria a variável independente? Aquela que é a variável causal, ou seja, a candidata para explicar a variável dependente. Exemplo, hipertensão arterial. Hipertensão arterial como uma variável independente, querendo explicar a consequência, que seria a variável dependente, que seria, por exemplo, o infarto agudo do miocárdio. Então, por exemplo, hipertensão independente, querendo explicar a dependência disso, a consequência disso, que seria o infarto agudo do miocárdio. Então, são características só para acostumar com esses nomes, se eles perguntam para a gente nas questões de prova. E a variável qualitativa lida com diferenças radicais, sexo, profissão, bairro, cidade, é uma característica. Você não tem aqui nessa situação mais isso, mais aquilo. Não, você vai contar aqui, quantas pessoas do sexo tal, mas você não soma um com o outro, não faz operação aritmética, menos o outro. E a variável quantitativa contínua tem como exemplo, temperatura corporal, peso, altura e assim por diante, está certo. A variável quantitativa descontínua admite valores fracionários. Aí não, gente, está errado. Porque a descontínua ou discreta, ela vai de um número para o outro, não admite valor entre os dois. De 110 para 111 de frequência cardíaca, não tem 110,5. Então, por isso aqui, a letra E, ela está errada nessa história. O resto a gente aprende com a própria questão. Qualitativa, uma qualidade, uma característica. Quantitativa, posso somar, ou de forma contínua, ou de forma descontínua ou discreta. Tranquilo? Beleza? Vamos embora. Na 15 aqui, aí que ele já pergunta em relação à parte de amostragem, a randomização, pareamento, estratificação, essas amostras por conveniência, restrição amostral. Vamos começar a relembrar isso aqui. Porque, eventualmente, nem eventualmente, mas quase que diariamente, normalmente, quando a gente vai selecionar uma amostra, por que a gente faz isso? Porque, teoricamente, se eu quiser avaliar toda a população, às vezes vai ser mais caro, mais trabalhoso, vai demorar mais tempo. Da mesma forma, no sangue, a gente faz isso constantemente. Será que você tem sorologia positiva para anti-HBS? Será que você tem aqui o anti-HCV positivo? Não sei. Teoricamente, deveria olhar o sangue inteiro para poder avaliar, só que ninguém vai tirar o sangue inteiro para poder olhar. O que eu faço? Eu tiro uma amostra do sangue. E uma amostra representa uma parte daquilo que eu queira avaliar. Então, assim a gente caracteriza. Então, eventualmente, seja numa população, você vai tirar uma amostra de pessoas, seja um indivíduo uma amostra de sangue, uma amostra de um tecido, de um órgão. Então, eventualmente, a amostragem ela é importante para a gente. Então, por isso, dentro de uma população, a gente vai tirar uma amostra. As amostras podem ser divididas de duas maneiras, probabilística ou amostra aleatória
e as amostras que a gente vai dizer não probabilística. Dentro das amostras que a gente tem aqui, ó, probabilística ou aleatória, ela pode ser simples, sistemática, estratificada ou por conglomerados. Então tem 4 formas que a gente conhece entre elas. Em relação, por exemplo, à amostra simples, é um sorteio, é a randomização clássica, é você sortear os elementos. Pronto, a chance de um para um lado é a mesma chance de outro para o outro lado. Então, isso é uma maneira que a gente tem. A chance de um gráfico para um lado é a chance de um gráfico para o outro lado. É uma randomização simples, seria uma amostra aleatória simples que a gente caracteriza. Aleatória. A chance de uma pessoa ir para um lado é a mesma chance de ir para o outro lado. Por isso que a gente caracteriza. A probabilística ou aleatória, ela permite que a probabilidade de uma pessoa ir para um lado é a mesma de ir para o outro lado. Assim a gente caracteriza. Agora, sistemática, como é que seria a sistemática aqui? A sistemática eventualmente acontece quando vocês fazem, por exemplo, uma correção de prova junto, um grupo de estudo. Como é que significa isso? Por exemplo, vamos dizer que eu tenha 100 questões na prova de residência, 20 de cada especialidade. O que acontece? Se nessa situação eu começar a sortear, vamos pensar assim, tem 5 pessoas no grupo de estudo. Então, teoricamente, tem 20 questões para cada um. Às vezes, se eu sortear, o que pode acontecer é que, às vezes, eu receba no sorteio mais questões de clínica e o meu amigo receba mais questões de GO, por exemplo. E aí, não ficou uma coisa bem dividida nesse aspecto. Então, eventualmente, o que você faz? Você pode criar uma regrinha, você criar uma regra, um intervalo, ou seja, fazer isso de forma sistemática. Como? A gente faz assim, ó, não tem 100 questões? Tem. Não são 5 pessoas? São 20 para cada, exatamente isso. Então, eu vou fazer o seguinte, vou criar um intervalo. Olha, da 1 a 5, a gente sorteia. Uma para cada um. Aí depois aqui, ó, a partir das 6 a 10, vai de novo, sorteio um para cada um. Como se fosse assim, olha, a 1 está comigo, a 2 está com o André, a 3 está com a Cíntia, a 4 está com a Roberta, a 5 está com o Rodrigo, a 6 está comigo de novo. Então, eu vou pegar a primeira, a sexta, a 11ª, a 16ª, a 21ª, ou seja, eu criei uma regra para isso. E aí, eu vou pegar questões de pediatria, de clínica, de GO, pegar questões de tudo. Então, nesse caso aqui, é você ordenar, criar um intervalo de seleção. Então, o intervalo de seleção vai ser de 5. Então, a primeira é o meu, já tem 5 pessoas. A primeira é o meu, agora o intervalo de 5. Agora, a sexta é minha de novo. A 2 é do André. Então, aqui, ó, a questão 2 é dele, a 7 é dele, a 12ª dele, a 17ª é dele. A Cíntia é a terceira questão. Ela pega a terceira, a 8ª, a 13ª, a 18ª e assim por diante. Eu criei aqui, ó, um intervalo de seleção. Então, aqui você criou uma regra, que é a forma sistemática de você organizar essa sua amostragem. Beleza. E a estratificada? Como é que seria essa estratificada? Por exemplo, na estratificada, é uma maneira também, ela é bem simples de você entender. Vamos dizer que eu vou fazer um ensaio clínico. E no ensaio clínico que a gente vai realizar, eu vou fazer o sorteio, como se fosse uma amostragem simples. E aí eu vou sortear um gráfico para um lado, um gráfico para outro lado, um gráfico para um lado, um gráfico para outro lado. Aí o que vai acontecer nessa história? Às vezes, pode ser que pessoas aqui, ó, eu sorteio e sem querer, os mais graves acabam ficando de um lado só, mesmo tentando sortear. Na forma aleatória, acabou que eu sorteei mais grave para um lado e menos grave para o outro lado. Então, o que eventualmente você pode fazer aqui, ó, nessa estratificação? Você cria, você fala assim, olha, dentro da população existem aqui, ó, 100 pessoas graves, 100 pessoas de médio risco e 100 pessoas de baixo risco. Para você garantir que os grupos vão ficar homogêneos, você vai criar essa estratificação. Ou seja, dos 100 graves, aí eu vou estratificar, ó, baixo, médio e alto risco, que seria o grave. Dos de alto risco, dos graves, eu sorteio 50 para cada lado. Aí agora eu pego o grupo dos de médio risco, aí eu sorteio 50 para cada lado. Pego os grupos de baixo risco e sorteio 50 para cada lado. Então você criou estratos da sua população e sorteou. E aí fez uma randomização, uma amostra simples, do extrato. Então você só criou esses estratos. Então isso é interessante. Porque, por exemplo, eu quero mexer na população, fazer uma amostra aqui, ó, bem dividida, e o que acontece é que às vezes eu vou sortear as pessoas de uma população geral, pode ser que fiquem aqui mais pobres de um lado e mais ricos de outro lado. Então o que eu faço?
eu pego aqui, ó, da camada dos pobres, eu vou sortear metade para cada lado. Aí eu pego agora a camada de classe média e metade para cada lado. E pego da camada das pessoas ricas e põe metade para cada lado. Sorteio essa metade. Então, nessa situação que a gente está fazendo aqui, você está criando esses estratos. Em vez de botar todo mundo junto, pobre, classe média, rico, e aí se sortear, pode ser que por azar fica mais rico de um lado e mais pobre do outro lado. Então você cria esses estratos para poder organizar isso aí. Então, aqui você vai dividir as pessoas e retira parte de cada estrato. Divide em estratos. Ó, baixo risco, médio e alto risco. E aí você faz a amostra simples. Aí você sorteia em cima de cada extrato. Então assim a gente caracteriza. E aí retira a parte, daí a gente está vendo aqui, de cada extrato da população. Acabou. Aí eu sei que ficou bem dividido isso aí. E por conglomerados, o que significa isso? Conglomerados é igual uma amostra simples, só que o indivíduo aqui representa um grupo de pessoas. Exemplo, a gente tem essa amostragem por conglomerados. Eu quero aqui, ó, sortear dentro do Brasil algumas regiões. Eu quero trabalhar, por exemplo, pensa em CREMERD, CRM. Pensa na CRM, você tem a CREMESP, que é do Rio, tem a CREMESP de São Paulo e assim por diante. Então eu quero trabalhar com um grupo de médicos. Aí do Brasil inteiro, de todos os CRMs que tem em cada estado do Brasil, ao invés de eu trabalhar com todos, eu vou sortear aqui, ó, alguns CRMs. Aí eu sorteei, apareceu para mim aqui, eu vou trabalhar com o CRM da Bahia, eu sorteei, vou trabalhar com o CRM do Rio Grande do Sul, vou trabalhar com o CRM do Paraná e com o CRM do Amazonas. Ou seja, eu sorteei algumas CRMs e cada CRM era num grupo de médicos. Então é uma amostra simples que a gente faz, uma randomização da CRM, mas cada unidade que a gente tem aqui representa um grupo de pessoas, que seria um grupo de médicos. Então aqui, ó, é igual a simples, só que aqui uma unidade representa um grupo de pessoas e não um indivíduo em si. Então seria isso. Ou aqui, ó, dentro do seu estado eu quero sortear algumas cidades. Então você sorteou alguma cidade, cada cidade representa um grupo de pessoas. Então é igualzinho a simples, só que a unidade representa aqui um grupo de pessoas, um bairro, uma cidade, uma região, um estado, o que quer que seja aqui, ó. Só que a unidade representa um grupo de pessoas. Então quando eu falo em probabilística ou aleatória, a chance das pessoas é igual de cair para um lado ou para o outro lado. Você não escolheu, aqui você sorteou. Então foi de forma aleatória, assim a gente caracteriza. Ou a sistemática, que você não chegou a sortear, mas você ordenou isso aí. Então a chance de eu pegar de clínica, de preventiva, é igual. As questões vão ser aqui, só vai ter um intervalo entre elas. Só isso. Então assim a gente caracterizou a probabilística ou aleatória, e a outra é não probabilística, menos usada, porque tem mais chance de erros nessa aqui, porque eu posso aqui solicitar por cotas, por julgamento ou por conveniência. Então, por exemplo, por cotas, como é que significa isso? Olha, aqui eu vou criar, eu falo assim, olha, eu quero que pegue aqui, ó, 10 pessoas da classe pobre, 10 pessoas da classe média e 10 pessoas da classe rica. Só que ao invés de sortear 10 pobres, 10 de classe média, 10 ricos, o entrevistador, ele escolhe quem quer. Ao invés de ter o sorteio, ele que vai escolher. Ah, eu escolhi aqui, ó, 10 da classe pobre, 10 da classe média, 10 da classe rica. O que pode acontecer nessa história é como que ele às vezes escolhe, ele pode influenciar o resultado de acordo com a pessoa que vai participar. Porque não foi um sorteio, uma pessoa qualquer da população. Ele escolheu. Então aqui, essa seria por cotas. Por julgamento, aqui o entrevistador, ele também escolhe. Só que não precisa ter cotas. Ele faz a escolha por seu próprio julgamento. Ele escolhe o que ele quiser. Não tem que ter 10 disso, 10 daquilo, uma regrinha para isso, para ele escolher. Não, ele escolhe à vontade. É uma pessoa perita para poder escolher as pessoas aleatórias da população. De forma geral. Só que ele que está escolhendo, ele não está sorteando isso aí. Por isso que é diferente. Por isso a gente fala que é não probabilística, que não houve sorteio nessa história. A chance de uma pessoa cair não é a mesma de um lado para o outro lado. Por quê? Porque ele que escolheu, então ele influenciou. E a conveniência são pessoas que já estão em seu contato, estão frequentando o hospital, que fazem parte daquela região, e aí você escolhe porque a pessoa é mais fácil para você. Então, por conveniência, é isso. Pessoas voluntárias, pessoas que estão próximas de você, é mais fácil de você escolher isso aí. Aí você escolhe, mas você escolhe por conveniência, porque é mais tranquilo, é mais fácil nesse momento. Então, existem essas duas maneiras aqui.
A probabilística e a não probabilística. Vocês têm isso no cartaz. E respondendo às perguntas, vamos lá. A randomização, ela aloca os pacientes para os grupos de uma forma que possibilite a cada paciente uma probabilidade igual de ficar em um ou outro grupo. É verdade, randomização é uma amostra aleatória simples, que é só você sortear. A chance da pessoa ir para um lado é a mesma chance de ir para o outro lado. Tá certinho. Pareamento significa que para cada paciente em um grupo, você seleciona um ou mais pacientes com características diferentes para um grupo de comparação. O pareamento é uma outra maneira que a gente tem. Ou seja, eu encaixei uma pessoa aqui, aí eu vou encaixar uma pessoa no outro grupo, só que não diferente. Eu vou encaixar uma pessoa de forma igual, porque as características prognósticas de um grupo tem que ser igual à do outro grupo. Não pode ser diferente, porque se for diferente, você não vai conseguir comparar um grupo com outro grupo. Então tem que ser tudo igual e não diferente. Por isso que você vai fazer esse processo de pareamento, você põe num grupo uma pessoa, você vai colocar no outro grupo uma pessoa exatamente igual. Tem a mesma característica prognóstica. Mas é difícil de você achar, mas esse é o objetivo. Para que isso não interfira no teu resultado. A única diferença entre os dois grupos deve ser ou a exposição ao fator que está avaliando ou a intervenção que você está submetendo àquele grupo. Não seria isso. Então, não é diferente, igual. A estratificação, ela compara taxas dentro de subgrupos com probabilidade de desfecho semelhante. Exatamente isso. Eu divido em subgrupos, subgrupo de alto risco, médio risco e baixo risco, e aí sim eu sorteio dentro de cada grupo. Beleza. E as amostras de conveniência têm como maior virtude a obtenção de amostras de pacientes que estão fazendo parte de uma instituição médica. Pessoas voluntárias estão lá na instituição médica, quer participar, quero, já está ali, é mais conveniente para a gente escolher, então é mais fácil isso, seria por conveniência. E uma curiosidade, restrição amostral limita o espectro de características dos pacientes sobre o estudo. Você vai restringir, eventualmente, pessoas que têm tais fatores para que não confundam o teu resultado. Isso é o normal que a gente faz para evitar os fatores de confusão. Cria critérios de exclusão, cria essa restrição amostral. Olha, isso aqui eu vou tirar, do sobrarem, aí eu sorteio, vou encaixar da maneira que eu bem entender. Tranquilo? Então, a errada que a gente tem aí, ó, é essa parte aqui, porque a palavra diferente, as características têm que ser iguais. E é por isso que eu chamo a atenção de vocês, gente, porque a palavrinha diferentes aqui é que fez a diferença na questão. Às vezes o detalhe faz a diferença. Desde o início do dia, aí estou chamando essa atenção de vocês. Detalhes fazem a diferença, eles fazem toda a diferença. Como aqui, às vezes um pequeno detalhe faz uma grande diferença. Tranquilo? Beleza? Vamos embora. 1 minuto, questão 16.
Vamos lá? Então, em relação a essa parte de associação e causa, isso é importante. O que é isso? Repara o seguinte, gente, a gente está entendendo, e já entendeu isso dentro dos estudos, principalmente de coorte, que quando eu encontro um fator de risco, eu encontro um fator, na verdade, procuro um fator, é risco ou não é risco? É fator protetor, é fator de risco? Quero procurar e estabelecer uma associação. E eu encontrei RR maior do que 1, opa, está associado, e assim por diante. Agora, a pergunta que a gente sempre faz depois que a gente fecha um estudo é, vem cá, existe associação? Existe. Mas ela é uma associação causal ou não causal? Está associado, mas será que realmente representa a causa? Porque a gente sabe que mancha aqui, ó, nos dedos, aqui, dedo amarelo, está associado a câncer de pulmão. Mas dedo amarelo é a causa do câncer de pulmão? Não. Dedo amarelo aqui, ó, está associado por quê? Porque a pessoa fuma mais, o cigarro que está associado de forma direta, que é a causa, e não em si a mancha no dedo. Então são vários exemplos que a gente conhece a partir daí. Cabelos grisalhos e mortalidade. Não é o cabelo grisalho, está associado a maior risco de morte. Agora, não é que o cabelo que leva à morte, que as pessoas com cabelos grisalhos, elas geralmente são mais velhas e por isso morrem mais. Então tem coisas que estão associadas uma com a outra, só que não é a causa. E aí o que a gente quer saber é, será que aquela associação que eu encontrei, ela é a causa daquela doença? Não sei. Então o Hill, há muito tempo, inventou esse critério de causalidade, querendo dizer pra gente, é ou não é a causa? E ele criou alguns critérios. E o critério obrigatório mais importante é a temporalidade que a gente caracteriza, que é a sequência cronológica. O que é isso? A temporalidade, gente, significa o seguinte, olha, o fator de risco, ele tem que vir antes da doença. Isso é obrigatório. Porque se eu estou pensando que fumar causa câncer de pulmão, o cigarro ele não pode vir depois do câncer. Hoje a pessoa tem câncer e amanhã começa a fumar. Então ele nunca foi a causa daquele câncer. Então a primeira coisa que a gente tem que perceber é que o fator de risco tem que vir antes. É a sequência cronológica. E mais, tem que ter força de associação. O que significa isso? Força de associação é o RR do seu estudo. O que é o RR do estudo, gente? Ou seja, quem fuma tem mais câncer do que quem não fuma. Quem é exposto ao fator tem mais risco de descer do que quem não é exposto. Isso aqui é o RR, ou força de associação. E além disso, a gente tem que ter, que a gente fala que é o gradiente, dose, é a relação dose-resposta. O que é esse gradiente biológico, relação dose-resposta? Isso aqui significa o seguinte, quem se expõe mais, ou quanto mais a pessoa se expõe, mais risco ela tem. Como assim? Repara o seguinte, quem fuma muito, quem fuma mais, tem mais câncer do que quem fuma pouco. Quanto mais se expõe, mais risco tem. Isso é o que a gente chama de gradiente biológico ou relação dose-resposta. E aparecem outros com a própria consistência. O que é isso? Outros autores disseram a mesma coisa do que eu. Ou seja, o meu trabalho é consistente com outros trabalhos publicados, com outras informações na literatura. Ou seja, tem embasamento. Não é só eu no mundo estou dizendo isso, outras pessoas estão dizendo a mesma coisa do que eu. Então tem consistência, tem peso, porque as pessoas também dizem a mesma coisa do que eu. E aí aparece aqui, ó, plausibilidade. O que é isso? Você consegue explicar o porquê? Tem alguma explicação anatomopatológica, fisiológica, para explicar por que um causa o outro? Ah, eu tenho. Refluxo causando, por exemplo, a esôfago de baixo, causando adenocarcinoma. A gente sabe explicar isso, porque refluxo, chega uma hora que o epitélio do esôfago tenta se adaptar a essa carga ácida contínua em cima dele, e ele começa a se modificar, porque é um epitélio fininho, achatado, pavimentoso, que tenta sofrer uma transformação, transforma um epitélio mais robusto, mais cilíndrico, e sofre essa metaplasia, que se for gástrica, cilíndrica, ótimo, mas se a metaplasia for intestinal, com células caliciformes, opa, esôfago de Barrett, opa, daqui a pouco a pessoa tem adenocarcinoma. Então eu sei explicar o porquê que um leva ao outro. É plausível a explicação? É. Então é o conceito de plausibilidade. E até a própria analogia. O que seria analogia? Isso que você encontrou tem analogia com outras situações? Ou seja, situações parecidas já foram explicadas exatamente igual ao que você está encontrando?
Como assim? Por exemplo, hoje eu encontro um vírus que causa câncer de tireoide no meu estudo. Encontrei o vírus dando câncer de tireoide. E daí? E daí que é algum absurdo eu afirmar que vírus causa câncer, gente? É absurdo a gente afirmar isso? Não. Por que não? Porque já foi explicado um vírus causando câncer, por exemplo, lá no colo do útero. Já foi documentado. Se eu afirmo hoje que um vírus causa câncer de pulmão, que o vírus do sarampo está associado ao câncer de pulmão, não é absurdo porque um vírus já foi explicado causando câncer. Então não é uma coisa estranha. E não confundam a analogia com consistência. Consistência significa que os trabalhos disseram a mesma coisa do que eu. Vírus para o câncer de tireoide. Em analogia, a situação parecida que foi explicada, um vírus causando câncer, qualquer que seja. Então, algo parecido foi explicado. Tem analogia com outra situação. E por último, a gente tem a especificidade. O que seria a especificidade nessa história? Esse fator que você encontrou, de tão específico que é para essa doença, ele só causa ela e mais nenhuma. E mais, se eu retiro o fator de risco, eu reduzo o risco de ter a doença. Então seria essa característica que a gente tem de cada um deles. De uma forma geral, sequência cronológica, o tempo, fator de risco tem que vir antes. Força associação é o RR, ou seja, quem fuma tem mais câncer que quem não fuma. Relação dose-resposta, quem fuma mais tem mais câncer que quem fuma pouco. Consistência significa o quê? Ou os trabalhos demonstram a mesma coisa do que eu. Plausibilidade é plausível, você tem uma explicação plausível para explicar a lesão, por que um causa o outro? Sei. Analogia significa o quê, gente? Situações parecidas já foram explicadas. E a especificidade nessa história, de tão específico que é, ele só causa essa doença. E ainda assim, se eu retirar o fator, eu reduzo o risco de adoecimento. Beleza. Então aqui são os critérios clássicos de causalidade. Não tem que ter todos. A obrigação é ter o primeiro, a sequência cronológica. O resto, quanto mais critérios tem, mais força você tem para dizer que realmente aquela associação ela é causal. O fator é a causa daquela doença. Então, aqui nessa situação que a gente está vendo aqui, vocês já perceberam, que critério tem aqui? Olha lá, quanto mais a pessoa se expõe a esse fator, mais risco ela tem. Porque com níveis mais altos da exposição de trialometanos, mais risco de baixo peso ao nascimento. Então aqui, ó, a partir de 150, a incidência foi de 18 em 100 mil. Aqui 50 e 150, de 10 em 100 mil. Ou seja, quanto mais a pessoa se expõe, mais risco ela tem. E quando ela se expôs, ela teve risco de adoecer. Então teve associação. A pessoa que se expôs teve risco. Quanto mais se expôs, mais risco teve. E ainda assim, ele foi tão específico porque ele só causou isso. Outros desfechos, como aqui, ó, abortamento, malformação, não tiveram associação. Ou seja, ele foi específico para baixo peso. Então, nesse caso aqui, olha, vamos ver cada uma das alternativas. Especificidade, teve, ele foi específico, só causou aquele problema. Temporalidade, aqui foi escrito temporalidade, que ele veio antes? Não, a relação não está escrito de vir antes. Mesmo assim, não, a reversibilidade, que seria retirando o fator, reduz a doença, junto com a especificidade, misturando os dois, a gente não tem aqui reversibilidade. Especificidade tem, que ele só causou, foi específico, só causou aquela doença. A consistência, aqui, poderia até caracterizar, na verdade não poderia caracterizar, porque não teve outros trabalhos demonstrando a mesma coisa, e nem reversibilidade. Gradiente biológico, teve. Quanto mais a pessoa se expôs, mais risco ela teve. Então teve. Especificidade, foi específico para aquela situação. E força de associação, teve. Quem se expôs àquele fator, teve risco de ter baixo peso. Então, é a que combina aqui. A consistência na letra D a gente pode cortar fora, porque não teve os trabalhos dizendo a mesma coisa que você encontrou. E na letra E, a gente pode aqui, ó, arrancar fora também a própria consistência. E nem plausibilidade, que eles não explicaram o motivo, por que o trialometano levou ao baixo peso. Então, por isso, letra C, resposta correta. Beleza? Importante, então, a gente lembrar esses critérios de causalidade. Nem todas as provas cobram isso, mas caiu, eu tenho isso aí fresco para poder acertar a questão. Beleza? Vamos embora. Da 17 até a 20, numa pressão só.
lá? Então aqui, ó, a gente percebe que a questão ela já começa a me perguntar em relação aos testes diagnósticos. Só que para responder essa questão, o que eu preciso fazer, gente? Montar tabela. Então aqui não tem escapatória, a gente vai ter que montar a tabela para poder acertar a questão. E a questão ela já traz dados que a gente consegue, a partir destes dados, poder destruir e aí montar a tabela com tranquilidade. Então, vamos começar a lembrar aqui, ó, na hora de montar a tabela, eu sempre coloco com vocês, estou insistindo desde o início do ano, que a gente coloque aqui em cima o que está sendo avaliado, ou seja, sempre a consequência. Um dia, que seria, quer ver? Qual variável que está aqui? A variável o quê? Variável dependente. E a variável aqui, teoricamente, a independente, como se fosse isso. Mas repara o seguinte, aqui, que seria uma consequência, imagina num coorte. Num coorte ali em cima, é a consequência, ou seja, a doença. E aí, em azul, a gente colocou um dia lá o fator de risco, exposto ou não exposto ao fator. No caso controle é a mesma coisa, que seria sempre aqui em cima a doença, a consequência, e aqui o fator. Só que a diferença no caso controle é porque o fator eu estou procurando ele no passado. Eu comecei pela doença, mas na tabela é a mesma coisa. No ensaio clínico, a mesma coisa também no ensaio, porque no ensaio a gente vai colocar aqui em cima a consequência, morte, sobrevida, doença, sem a doença, a consequência. E aqui o que está sendo avaliado, o medicamento. Exposto ao medicamento, aqui o controle, tratamento convencional, placebo, o que for. Então, a base de uma tabela para a gente montar é a mesma. Tem que só tomar cuidado nas questões de prova, que de maldade eles colocam eventualmente uma tabela invertida. Isso a gente tem que ficar atento. Mas é uma questão outra de tabela maldosa. Aqui a gente vai montar, então a gente montou aqui. Já que ele procurou aqui avaliar aqui, ó, câncer de mama, foi a doença, câncer de mama está aqui. E o método que ele usou aqui, o teste diagnóstico, está sendo avaliado, seria a mamografia, com o método de rastreamento para o câncer de mama. Então eu tenho aqui a mamografia alterada, normal, e o câncer de mama, ter ou não ter o câncer de mama. Isso aqui a gente está acostumado já e a gente domina essa parte. Agora, vamos pegar as informações que a questão me deu. Quantas pessoas vão ser avaliadas? Quantos, gente? 63.500 mulheres. Aonde estão as 63 mil? Elas estão aqui? Elas têm câncer de mama? Foi isso que eles disseram? Não. Elas estão aqui? As 63.500 mulheres têm mamografia alterada? Não. Onde que elas estão? Aqui embaixo. Então eu tenho 63.500 mulheres que estão ali, naquela situação, porque vão ser avaliadas. Beleza. E a questão me disse mais, que me disse o quê? Me apresentou o valor preditivo positivo do exame 12% entre quem? Agora aqui, informação de número. Número eu tenho o quê? 1.120 mulheres tiveram a mamografia alterada. Então, 1.120 estão aonde? Estão aqui? Não são mulheres com câncer de mama. São mulheres com mamografia alterada. Não sei se tem ou não tem câncer de mama de verdade, mas 1.120 tiveram a mamografia alterada. Então, tem 1.120 aqui, 63.500 ali. Beleza, a gente começa bem. Agora, a questão de prova ainda me perguntou o seguinte, vem cá, ele me disse que o valor preditivo positivo do exame, ou seja, 12% das mulheres aqui, ó, das 1.120 que tiveram mamografia alterada, o exame acertou em 12% os resultados positivos. Lembra, valor preditivo positivo são os nossos acertos nos resultados positivos. Ou seja, dos 1.120 resultados positivos alterados que tiveram, ele acertou em 12%. Então, 12% de 1.120 vai estar aqui, no A. Beleza. E ainda assim, a questão me disse aqui, ó, que olha lá, nessa população a taxa de prevalência da doença era de 0,3%. Então eu sei que 0,3% das mulheres tem câncer de mama de verdade, que isso a questão me disse. Ou seja, das 63.500, 0,3% delas estão ali no A mais C, em todos os doentes. Então eu tenho o valor do A, que seria aqui, ó, nesse caso, 12% de 1.120, e tenho também o valor de A mais C, de todos os doentes, que seria o quê? 0,3%, 63.500, 190 pessoas doentes. Agora é só fazer a diferença de um para o outro, e você só encaixando aqui, ó, montando a tabela completa.
a tabela agora completa, o que a gente faz? Começa a calcular o que a questão até de prova pediu para a gente. Então vamos lembrar, na tabela agora a gente pode começar brincando com sensibilidade. Aonde que eu olho sensibilidade? Qual é o conceito de sensibilidade, gente? Capacidade de achar os doentes, a sensibilidade. Então para onde que eu olho na sensibilidade? Eu olho para a coluna 1, ou seja, dos doentes, capacidade de achar doentes. E qual seria a fórmula da sensibilidade? A sobre A mais C. Assim, então eu estou olhando para cá, para essa coluna 1. Ou seja, de 190 doentes, ele foi capaz de achar de verdade 134. É o quanto que o teste conseguiu achar de verdade. Então, 134 em 190, 70,5%. Beleza, cada 100 doentes ele acha em torno de 70. É a capacidade que o teste teve de achar doente. Ora, por outro lado, a gente tem a especificidade, que seria a capacidade de achar o não doente. Então, eu estou olhando já para a coluna 2 dentro da especificidade. E quando a gente fala ali, ó, na forma da especificidade, é só lembrar que a tabela é A, B, C, D, ou verdadeiro positivo, falso positivo, falso negativo e verdadeiro negativo. Então, o que a gente tem na tabela? O clássico, o normal, que vocês já estão acostumados com isso. Agora, aqui na especificidade, então, aqui a forma seria o quê? Seria aqui, ó, quanto que ele foi capaz de achar de verdade não doente. Então, aqui, ó, de B mais D, ele foi capaz de achar o D aqui, ó, que é o verdadeiro negativo, de verdade, como não doente. Então, seria D sobre B mais D, que seria isso. Então, está aqui. E aí, nesse caso, 62.324 sobre 63.310. Quando deu isso, 98,4%. Então, isso é a especificidade. De 100 pessoas não doentes, ele acha quase todas. Ele é muito específico. Assim a gente caracteriza. Agora, valor preditivo negativo, onde que a gente vai olhar? Na linha 2, porque na linha 1 foi valor preditivo positivo. Ou seja, de todos os resultados positivos, o quanto o teste foi capaz de acertar? Foram uns 12% que a gente usou até para calcular a tabela que a questão me disse. Agora, o valor preditivo negativo desse teste, eu estou olhando na linha 2. Ou seja, olha, de todos os resultados negativos, o quanto que o teste aqui, ó, foi capaz de acertar, quanto que ele acertou dos negativos. Então, seria D, que é o acerto nos negativos, sobre C, mas de todos os resultados negativos desse teste. É o que a gente está avaliando. Os valores preditivos analisam os resultados. Em dando resultado positivo e negativo, o quanto ele foi capaz de acertar. Então, nesse caso aqui, o valor preditivo negativo foi de 99,9%. Por que isso? Por que o valor preditivo negativo ele veio tão alto e o preditivo positivo é tão baixo? Porque a doença ela é rara. Se a prevalência é baixa, então menor chance de eu acertar o resultado positivo e maior chance de eu acertar o resultado negativo. A gente está acostumado com isso. E o contrário, quanto maior for a prevalência de uma doença, maior a chance de eu acertar o resultado positivo e menor a chance de eu acertar o resultado negativo. Assim a gente caracteriza. Então a matemática está aí. Voltando para a questão, o número de falsos negativos é de 986. Ele que é a correta. Então vamos voltar e enxergar. Número de falsos negativos. Onde é falso negativo? Aqui, ó, no C. Então tá errado. Olha que maldade ele colocou aqui, ó. 986 é falso positivo. Olha a maldade. Então, tá errado aqui. Então a letra A está fora. A especificidade da mamografia é superior à sua sensibilidade. A especificidade 98,4% e a sensibilidade 70,5%. Então a especificidade ela é superior. Exatamente isso. Está correto. Letra C. Se a prevalência da doença na população fosse maior, a proporção de testes positivos entre as mulheres com câncer de mama aumentaria. Lê de novo. Se a prevalência da população fosse maior, a proporção de testes positivos entre as mulheres com câncer. Ele não perguntou das mulheres com mamografia alterada. Ele não falou aqui a proporção entre os resultados positivos, eu acharia mais aqui, ó, acertaria mais. Não foi isso que ele perguntou. Ele não escreveu o valor preditivo positivo na letra C. O que ele escreveu na C? Ele escreveu a sensibilidade. Esse conceito é fundamental a gente dominar isso aqui, porque, olha lá, a proporção de testes positivos entre as mulheres com câncer. Ou seja, das que têm câncer A mais C, proporção de teste positivo, que é o A. Porque o C já é o teste negativo, então as pessoas com câncer A mais C, que seria o A. Voltando para a tabela aqui, ó,
das com câncer, 190, a proporção de positivos entre os com câncer. Positivo foi o A, porque o C foi negativo. Então ele pediu aqui para mim, nessa letra C, a sensibilidade. E sensibilidade e especificidade são características próprias do teste. Elas não variam de acordo com a prevalência, não muda. Então a prevalência pode ser maior ou menor, não vai influenciar na sensibilidade e na especificidade. Então isso tem que estar claro. Letra C está errada. Letra D, a cada 100 exames de mamografia negativo, 1 é falso. Ou seja, volta para lá. Quanto que deu aqui a especificidade aqui, ó, da mamografia? Na verdade, desculpa, o valor preditivo negativo da mamografia. Quanto deu? 99,9%. Então, olha lá, de cada 100 exames de mamografia negativos, ou seja, estou olhando o resultado do exame, por isso estou falando valor preditivo, que é nas linhas. De cada 100 exames aqui negativos, 1 é falso. Não, gente. De cada 100 exames, 0,1 é falso. Ou, de cada 1000 exames, 1 é falso. Por isso está errado também a letra D, porque 99,9% é o que a gente encontrou aqui. Então, 1 em 1000, ele vai errar. E não 1 em 100. É uma diferença 10 vezes maior que a gente está falando aqui, que parece bobagem. Então, está errada a letra D, porque seria, cada 1000 exames, 1 é falso. A proporção dos resultados positivos, 1.120, sobre o número total de mulheres examinadas, equivalem à acurácia da mamografia no rastreamento do câncer de mama. Não, gente. O que seria a acurácia? A acurácia não é o aqui, ó, os resultados positivos em relação a todos os resultados. Não é isso. A acurácia são os acertos em relação a todas aqui, ó, as avaliações, todos os resultados que tiveram. Então, nessa situação aqui, vamos voltar aqui e olhar. O que seria a acurácia? Quais foram os acertos